Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Negócios de Primeira. Eu sou Ricardo Nantes, empreendedor, mentor e investidor de empresas. Ajudo empresários a crescerem seu lucro e seu faturamento. E hoje vamos falar aqui com um tema que só valoriza quem perde. A saúde como um ativo estratégico. Você sabia que o setor de saúde e longevidade ele cresce em torno de 7% ao ano e já movimenta centenas de bilhões de reais em todo o mundo? Só no Brasil, o setor de saúde representa cerca de 10% do PIB brasileiro e a tendência é cada vez mais as pessoas se preocuparem. A saúde não de uma maneira individual, né, Emanuel, que é o nosso convidado aqui de hoje, que eu já vou apresentar, mas também como um ser completo. E esse bate-papo de hoje aqui vai ser muito interessante, tá? Porque vocês vão aprender com a experiência do nosso convidado que saúde nunca pode ser vista de um só ponto de vista, de um só análise, né, Emanuel? Porque enquanto isso temos executivos esgotados, as pessoas cansadas, indo para o trabalho hoje, muita gente já com energia lá embaixo, mal acordou e vai lá embaixo. E cada vez mais sem energia, com doenças crônicas se alastrando cada vez mais no nosso Brasil e pouca gente tratando a causa. Muita gente só vinculado com os sintomas e não tratando a causa em si. A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. E a pergunta é simples, né? Você está cuidando da sua saúde para sobreviver ou para performar? E antes de apresentar o nosso convidado, eu já deixo aqui o convite para seguir o podcast Negócios de Primeira no YouTube, a seguir a página, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e para compartilhar também esse episódio de hoje com seus amigos e familiares. O nosso convidado aqui de hoje é Dr. Emanuel Pereira das Neves Neto. Dr. Emanuel Neto. O currículo era grande, então eu tive que resumir, tá? Senão a gente vai passar o podcast falando só do currículo dele. Médico formado pela Universidade Federal Fluminense, especialista em endocrinologia e clínica médica, especialização em homeopatia, prática ortomolecular, nutrologia e prevenção em saúde. Ele é, além de médico, além de atuar como médico, ele é também mentor de médicos. Ele forma outros médicos através da sua mentoria. É pesquisador, é escritor e fundador da Clínica Arcos. Seja muito bem-vindo, Dr. Emanuel. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Um grande prazer. Manuel, você estava falando um pouquinho antes aqui de iniciar o podcast que você vê a saúde como uma ferramenta para cumprir propósito, como propósito de vida e propósito seu como atuação hoje como um ser humano aqui no mundo. E sem saúde, ambição vira ilusão. Sem saúde, o que é inegociável para você nesse segmento? Excelente pergunta, Ricardo. Muito obrigado. Bom, a saúde é o nosso ativo mais importante. É o que a gente costuma dizer que a pessoa, só quando perde a saúde, que ela se dá conta do valor que ela tem. Das grandes hierarquias da vida, né, a gente pode se dizer que quem tem fé está acima disso, mas logo depois já vem a saúde. Depois família e depois trabalho. Não inverta a ordem, como diria o autor. Então, se você não tem saúde, você não tem como ter desempenho, seja na empresa, um desempenho emocional. E nós vivemos hoje num mundo muito complexo, que nos prejudica de várias formas para que esse desempenho na saúde abaixe. E a gente tem o costume de ir atribuindo a várias questões. O ser humano é muito engraçado, porque ele justifica: eu estou sem energia hoje, eu estou desanimado porque eu dormi mal. Mas espera aí, por que eu dormi mal? E aí eu durmo mal de novo naquele outro dia, sem perguntar o porquê. E quando aquilo começa a me incomodar muito, eu falo: peraí, eu não posso ficar sem dormir. Eu vou tratar esse sintoma. Agora, se eu vou lá na raiz de entender o porquê eu não estou dormindo bem, por que eu não consigo relaxar, por que eu estou em estado de alerta, por que eu sou tão ansioso, eu vou simplesmente sempre tratando o sintoma. E toda vez que eu trato o sintoma, que é um pedido de ajuda, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou suprimir e o meu corpo vai se adaptar e eu vou gerar um outro sintoma, que geralmente é chamado de efeito colateral. Então, eu me acostumei a aprender a questionar o porquê essa pessoa está assim.
E as respostas que eu fui tendo ao longo da vida, da minha carreira, das pós-graduações, eu fui tentando o porquê do porquê. Tá. E aí eu cheguei a algumas conclusões que a gente vai discorrer hoje aqui, né? E falando um pouquinho da sua história, você começou com o porquê? Você teve algum day one que você falou, você passou por alguma situação e falou, eu não quero mais trabalhar, seguir um segmento mais tradicional, não sei se é a palavra certa que eu vou utilizar aqui agora, mas eu quero ver os meus pacientes de uma maneira mais completa, mais como um todo. Teve algum momento que você teve um estalo e disse, eu quero trabalhar nesse momento? Alguma situação que você passou, alguma coisa assim? Teve. Um dia, eu acho que todo médico busca você chegar no consultório e ter uma agenda lotada, né? Sim. Só que um certo dia eu cheguei a esse consultório e olhei uma lista de pacientes gigante, que na época eu cheguei a Campo Grande há cerca de 17 anos atrás, e me matriculei em alguns convênios e a demanda praticamente imediata por um especialista em endocrinologia. E quando cheguei ao final do dia, atendendo aqueles pacientes, fiz uma análise, uma autoanálise e veio um pensamento dentro de mim. Em que eu ajudei essas pessoas? E eu comecei a fazer um balanço sobre aquilo. Eu ajustei dose de hormônio, eu fiz ajustes sobre medicamentos nos pacientes. Mas por que será que cada vez a pessoa volta e eu tenho que dar mais um medicamento ou eu tenho que aumentar a dose do remédio? E aquilo começou a me incomodar. E as pessoas vinham com queixas um pouco vagas, que não se encaixavam em certas doenças. Uhum. E quando a pessoa começa a falar assim sintomas do emocional, ou uma dor que migra de um lado para o outro e o médico não consegue entender a raiz disso, ele começa a ficar irritado, porque nós fomos ensinados na faculdade a encaixar os sintomas em síndromes clínicas. Sim. Então tudo tem que encaixar numa coisa só. Então se aquilo não encaixava no hipotiroidismo ou no diabetes que eu estava acostumado a tratar, aquilo ia me tirando energia. Eu não consigo ajudar essa pessoa. Por que será que ela está sentindo isso? E eu comecei a chegar cada vez mais exausto em casa. Eu falei, isso não está certo. E através de uma autorreflexão eu pensei, nossa, eu atendo tanta gente, mas eu acho que eu quero tentar entender o porquê. E eu sempre fui uma pessoa de humildade, senão não teria feito 10 pós-graduações, né? Uhum. Eu queria entender o porquê a pessoa ficava diabética, o porquê ela tinha um hipotiroidismo. E foi isso que me fez eu me matriculando em tantas pós-graduações consideradas alternativas à visão tradicional, porém que me deram uma visão muito ampliada de como enxergar o ser humano e o porquê ele sofre. E aí você fez 10 pós hoje, então de certa forma você foi se formando, se moldando naquilo que você achava importante, porque o conhecimento que você adquiriu hoje dificilmente uma faculdade tradicional te daria. Você Sim. construiu a sua formação, em cima delas é a base hoje de toda a sua metodologia que é diferenciada. Você diria que isso fez total sentido? Claro. Eu digo que nenhum conhecimento é descartável, né, Ricardo? E a gente, na medida que você vai tentando entender exatamente esses porquês, aí você fala, parece que é um novelo de lã, que não acaba nunca. Ah, nossa, que fantástico. Aí você ouve falar sobre outra coisa e você fala, peraí, eu também preciso entender sobre isso. Já me matriculei na próxima pós-graduação e uma coisa vai puxando a outra. E no final das coisas, o mais interessante é você tentar juntar os pontos. Porque cada formação ela vai te dar uma base. E depois você vai eleger o que é mais importante, o que mais impacta a vida da pessoa. Hoje, eu acho que a grande diferença de um médico que tem muita experiência para o que ainda está começando é que ele já estudou de tudo, já atendeu de tudo, e ele consegue entender o motivo maior por detrás. Existe um peso nos pilares da saúde, na minha visão. E isso está diretamente implicado na patogênese, né? No início, na causa das doenças. Então, eu entendo que hoje, se você me perguntar qual é o maior ativo que o ser humano pode ter na saúde, se eu pudesse escolher uma coisa só, eu diria ter energia. Mas quando vamos falar em energia, quando você deve ter visto, você viu e deve ter visto isso hoje de maneira muito constante. Quando um executivo, um profissional chega para você com uma série de exames e todos eles normais, mas com reclamação de que
eu tô com energia baixa, eu me sinto cansado, mesmo com todos os exames normais, ditos no padrão de parâmetros, né, que cada um leva, e ele não sabe por que ele está sem energia e etc. O que você consegue enxergar que um outro médico não enxerga? Muito bom. Na verdade, a pessoa que tem alguma queixa, aquilo sempre deve ser valorizado. Porque se a pessoa está sofrendo por algo, algum porquê tem. E o nosso corpo ele é muito sábio e ele tem muito... É como se fosse assim, várias camadas para até adoecer. Então a gente não adoece por um motivo só. Então até a pessoa chegar naquele ponto, é porque... Eu costumo dizer que a gente fez muita bobagem. Sim. Uma coisa em cima da outra. Então, a gente tem que olhar, Ricardo, em primeiro lugar, para o nível de estresse dessa pessoa, que hoje a gente consegue medir com dispositivos muito simples, um próprio relógio que mede a variabilidade da frequência cardíaca, colocado num software, você consegue medir o nível de estresse da pessoa e o nível da capacidade funcional de recuperação daquela pessoa. Então, como que você dormiu e se recuperou no outro dia? Qual é o nível de seu estresse? Como é que está o seu nível de estado de alerta? Com isso, eu vou olhar para os exames de sangue tentando buscar os valores ótimos e não mais o normal. Porque eu não sei se você sabe, mas os valores de referência que estão ali do lado no laboratório, aquele pequenininho, sabe? Eles são uma estatística populacional só. Sim. Eles não têm relação com saúde. Porque o conceito de saúde já mudou, tem mais de 25 anos, que é o quê? O completo bem-estar físico, psicológico e social. Sim. Então... Mas você acha que isso na prática acontece? Porque na teoria a gente fala, né, que saúde é o complexo bem-estar físico, emocional, social do ser humano ali na ponta. Mas na prática, quando uma pessoa chega com vários exames que estão lá normais, né, e de repente acontece um mal súbito nela, acontece na hora ali, algum problema maior que acaba acontecendo com os exames normais. O que aonde foi o erro de uma medicina tradicional que na teoria legal, completo bem-estar, mas que na prática não é isso que aconteceu? Onde você acha que está? Eu acho que o erro está primeiro em não escutar totalmente, valorizar a queixa da pessoa como algo significativo. Tá. A partir desse momento, eu como médico eu tenho a obrigação de pedir exames mais aprofundados que vão me dizer as possíveis causas de que ela está sentindo aquilo. Então, eu vou te dar um exemplo. Em geral, as pessoas chegam para mim com exames muito básicos e muito simples. Então, é um check-up muito superficial, que não vai dizer exatamente se ela realmente tem um risco de ter doenças logo no curto prazo. Então, para que eu faça um check-up mais completo, eu preciso ser um pouco mais amplo. Porque já que esses exames básicos estão normais, eu tenho que procurar algo diferente. Eu tenho que olhar mais a fundo, colocar luz onde não está sendo olhado. Uhum. E também eu preciso olhar com esse olhar do nível ótimo. Que o nível ótimo é o quê? É o nível em que eu rendo bem, em que eu me sinto bem, que eu estou prevenindo bem doenças. Não é aquela faixa muito ampla. Essa faixa ampla é misturado pessoas de várias faixas etárias, pessoas saudáveis e doentes. Então, é uma estatística populacional, simplesmente. E aí deveria se estudar o quê? As pessoas extremamente saudáveis, que sentem esse completo bem-estar físico, psicológico e social. Elas têm um valor de referência mais curto, não tão grande. Então, só de olhar para os exames com esse olhar mais rigoroso, vamos dizer assim, eu já consigo achar várias pré-condicionamentos, alterações que lá na frente vão se traduzir, muitas vezes, em sintomas que vão se manifestar no órgão. O que acontece na maioria das vezes? Eu vou fazer um exame de imagem, uma ressonância, uma tomografia, mas é um exame muito tardio isso. Aí, 10 anos antes, o exame de sangue, sob a ótica da prevenção, da otimização, já estava alterado. Se eu tivesse intervido aqui no início, talvez eu evitaria aquele exame de imagem alterado lá na frente. E que está normal, mas que não previne também que numa semana seguinte eu tenha um evento súbito. Entendi. Porque não vou olhar também para o micro, eu só estou olhando para o órgão. Entendi. Então você diria que não só uma questão de olhar o macro, as pessoas acabam olhando hoje de maneiras separadas as situações, e outro ponto,
os próprios parâmetros que é feito em cima de um grupo pequeno de pessoas. Para esse grupo de pequeno tem aquela pouca variação, mas é considerado normal, mas ainda não há uma correlação muito abrangente para se relacionar. Por exemplo, uma situação de estresse, como você falou, que apontaria lá atrás em um exame inicial contigo, por exemplo, com você, mas que apresentaria na medicina mais tradicional, mais avançada, numa ultrassonografia, estourando já a bomba, só que lá na frente. Sim. E também o contrário, Ricardo, pode acontecer. Vamos dizer, esse exame que marca a frequência cardíaca pelo relógio, variada no tempo, que a gente chama de variabilidade de frequência cardíaca, esse exame está alterado numa pessoa que vai infartar 10 anos antes. Pelo menos 10 anos antes. E nesse período todo, o ecocardiograma está normal, as artérias estão normais, até o cateterismo dessa pessoa está normal. E de repente ela tem um evento súbito que não foi identificado por nenhum desses exames. E qual é a causa desse evento súbito em geral? Processo inflamatório crônico subclínico. Como assim? É a inflamação. O corpo tentando se defender de agressões externas. Alimentação, toxinas, infecções crônicas, focos dentários, estresse crônico. Isso são causas de processo de adoecimento que são tratáveis, que evitam, junto com a alteração dessa variabilidade de frequência cardíaca, mais a inflamação, vai dar ruim lá na frente, por exemplo, um evento súbito. Nada disso um exame tradicional pegaria, entendeu, Ricardo? Então... Entendi. E se você fosse responder de uma maneira clara, que dor específica você resolveria melhor do que um médico de mercado tradicional, que as pessoas acabam te procurando hoje? Como que você diria? Que tipo de dor específica você resolveria para se diferenciar hoje de uma... Antes de mais nada, eu tenho que dizer que eu também sou um médico tradicional, sim, né? Sim. Então, eu não estou aqui para atacar ninguém, e a medicina tradicional, ela salva vidas, né? Você vai numa emergência com um evento súbito, você salva a tua vida, uma pneumonia, um infarto, né? Precisar de uma cirurgia de emergência. Então, agora, a visão do médico que tenta olhar para essas alterações de uma forma precoce... Vou falar de prevenção. De prevenção. Tá. Então, a pessoa que está sofrendo com algo, mas que dá com os exames normais, igual você falou, né? Tá. Essa pessoa, ela é acolhida, é entendida, e a gente consegue mostrar uma linha do tempo para ela do que pode acontecer no longo prazo se esses fatores causais não forem corrigidos. Essa pessoa que tem esses sintomas, ela já está sofrendo, né? E se você atacar as causas, não só a qualidade de vida dela vai melhorar, como também ela pode ser que previna de eventos graves. Então, simplesmente olhar, botar luz aonde não está sendo olhado, para que eu consiga melhorar a qualidade de vida. Então, respondendo de uma forma mais direta a sua pergunta, eu consigo melhorar a qualidade de vida onde a medicina convencional dos medicamentos vai remediar algo tardio. Certo. Aí quando a pessoa te faz uma consulta, até o pessoal que está ouvindo a gente, então você faz a consulta, entende a pessoa, tenta identificar o mais rápido possível a causa daquele tratamento e faz um plano diagnóstico, um tratamento vinculado desde a parte mental até a parte física, até a hábitos que ele tem que trabalhar, exercícios e também alimentação, imagino eu. É algo bem completo. Perfeito, Ricardo. Eu gostei muito dessa pergunta porque me permitiu, na abrangência, o ser humano ele é único. Mente e corpo trabalham em harmonia. E quando eu desconsidero os pensamentos, as emoções, os medos, as ansiedades, as tristezas, os traumas, eu estou deixando de lado a conexão total de cérebro-corpo. Né? Então, hoje, o que mais publica na medicina nos últimos 15 anos é a conexão intestino-cérebro. Tanto o cérebro influencia muito a nossa flora intestinal e o nosso sistema digestivo, como o sistema digestivo inflamado ou que não está bom, ele influencia muito de volta o nosso cérebro. Então, se eu olhar para as emoções, para os medos, preocupações, ansiedade, como alvo de tratamento, que eu posso ajudar esse cérebro a desativar circuitos de trauma, eu ajudo essa pessoa a sair do estado de alerta.
Saindo do estado de alerta, eu mudo o meu sistema nervoso autônomo, que é o fio condutor entre cérebro e corpo, de um sistema de alerta do simpático predominando para o da paz, que é o parasimpático. Então, em estado parasimpático, eu tenho uma digestão perfeita, eu consigo ativar enzimas digestivas de uma forma melhor, a minha bexiga, os rins funcionam melhor, meus órgãos internos como um todo. Quando você fala a questão da pessoa que está estressada, ansiosa, você diz mais para o lado da pessoa descontar na alimentação, se alimentar mal, ou essa ansiedade, esse estresse causar esse distúrbio no corpo, ou as duas coisas? As duas coisas. Não. Mas eu estou me referindo mais à questão que a gente chama de ansiedade inflamatória. Tá. Porque isso aí foi até o motivo de um Nobel de Medicina, um médico que demonstrou que a ansiedade e o estresse crônico são capazes de desequilibrar o sistema nervoso autônomo e gerar uma adaptação de inflamação crônica só pelo estado de ansiedade. E a inflamação, que é algo, na verdade, pouco investigado, ela, na verdade, é a causa real de todas as doenças. Então, se eu não vou na raiz da inflamação, nas raízes, que nunca é uma só, tá? Não é só ansiedade, não é só estresse que causa inflamação. É alimentos, é toxinas, infecções crônicas, focos dentários. Tudo isso tem um impacto direto no grau do entupimento, por exemplo, da sua artéria, do coração, no grau de envelhecimento do seu cérebro, se você está caminhando para uma demência ou não está caminhando, se o seu intestino funciona bem ou não, se lá na frente vai ter algum problema. Tá? Como funciona o seu sistema de detoxificação. Porque um dos grandes problemas do mundo hoje se chama toxina. Por conta da alimentação como um todo, ou por conta mais de estresse, tecnologia, estresse, dia a dia? As pessoas, psique, vamos dizer assim, um pouco de tudo, tem algo que puxa mais para algum lado que dá esses distúrbios todos? Eu costumo dizer que tem uma hierarquia, mas a carga tóxica, o mundo hoje é mais tóxico do que era antigamente. Certo. Tá? Eu tenho mais conservantes, corantes nos alimentos, usa-se mais agrotóxico, eu tenho contato com metais pesados que antes não era tão comum. E essas substâncias estranhas ao organismo, elas tendem a se acumulando nos tecidos do nosso corpo. Quando elas vão se acumulando e a minha capacidade de detoxificação ela é ultrapassada por essa carga tóxica ambiental, o contato que eu tenho com água contaminada, panela, desodorantes, embalagens, cosméticos, agrotóxicos. Quando isso ultrapassa a minha capacidade fixa de detoxificar, de jogar isso fora, isso vai se acumulando. Essas substâncias vão gerando estresse oxidativo, que gera inflamação crônica no corpo. A própria toxina. E o mais interessante, essas toxinas, elas também atraem micro-organismos, germes, que vão grudar nessas toxinas. E esse complexo entre germe e toxina a gente chama de biofilme, que um protege o outro. Então é muito difícil tirar isso do corpo se eu não tiver um método adequado para eliminar isso, para romper esse biofilme e ao mesmo tempo tirar a toxina e matar o germe. Tá? Não adianta só eu limpar o meu organismo se eu também não estiver sempre sujando. Então, na medida do possível, Ricardo, a gente tem que tentar evitar a exposição. Tomar uma água pura, usar panelas seguras. Você fala água pura, por exemplo. Uma água muito bem filtrada. Influencia bastante também, né? Influencia, mas mais importante ainda do que o pH é ter um filtro de baixa micragem. Tá. Então, um classeado em metro, por exemplo. Tá. Tem que se preocupar com isso. Micragem? A baixa micragem é abaixo de 5 micra. Tá. Esse é classeado em metro. Nessa espaço na filtragem do fígado, do filtro, eu consigo tirar praticamente todas as impurezas e é uma água segura para que eu use. Tá? As panelas, por exemplo, as pessoas acham que tem que raspar a panela no fundo dela para poder sair a toxina, o metal tóxico da panela na comida. E não é verdade. Só da comida estar em contato com esse alimento, ela já solta essa toxina ali nos alimentos. E indo nessa linha de inflamação, você já viu uma matéria sua, uma entrevista, um artigo, não lembro mais, onde você falava da neuroinflamação no autismo, né? Que pouca gente utiliza isso na prática clínica, né? Tratar a inflamação que vai ter um resultado diferenciado no tratamento de autismo. Você hoje trata
crianças e pessoas, de uma forma geral, que têm autismo, né? Inclusive, uma vez eu vi um caso de uma criança ou adolescente entrando na clínica, uma vez que estava fazendo uma visita para você, e uns meses depois, ela totalmente mudada, né? É nesse tipo de explicação que a gente está conversando. A inflamação influencia bastante nessa questão do autismo, e o tratamento que vocês fazem hoje lá na clínica tem surtido bastante efeito. Eu vejo muita gente falar que o filho dela mudou quando levou lá na clínica Arcos para fazer um tipo de tratamento diferente de autismo. Não sei se você pode falar um pouco disso, essa mudança, essa evolução que você está fazendo aqui na cidade também no tratamento de autismo. Sim, muito obrigado. Que a neuroinflamação, ela ocupa um papel central na fisiopatologia do autismo, já se conhece hoje. A medicina vem evoluindo de um ponto a que a gente entende hoje que foi feito um grande estudo em que mostrou que 100% das crianças autistas têm um grau de neuroinflamação. 100%. 100%. E isso foi um estudo pós-mortem, em que analisaram os cadáveres de crianças autistas. Aí você vai me dizer, mas de que essas crianças morreram? De causas diversas. Porém, essa ativação microglial crônica, que é o sinal da inflamação crônica do cérebro, ela não acontece de uma hora para outra. Eu preciso de semanas a meses com inflamação no cérebro para acontecer essa adaptação que foi demonstrada nesse estudo. Então, não é normal que somente pelo autismo a criança tenha todas essas alterações de comportamento. Hoje se sabe que boa parte da agitação psicomotora, da seletividade alimentar, das estereotipias, os sintomas que são típicos do autismo podem ser atribuídos, na sua maioria, à neuroinflamação. E por que existe essa neuroinflamação? Como eu te disse antes, há uma conexão muito forte entre intestino e cérebro. Uhum. Toda doença crônica, ela começa com uma hiperpermeabilidade intestinal, ou leaky gut syndrome. É um intestino que vaza, que passa alimentos muito grandes, passa toxinas demais por esse intestino. E no autismo não é diferente. A estatística também é de que 83% das crianças têm desbiose grave dos autistas. Então, veja bem, a desbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, ela propicia a lesão da mucosa, da fina camada de células do intestino. Quando eu rompo essa barreira do intestino, começa a entrar o que não deveria. Entendi. É uma peneirinha bonitinha fechada, deixa de ser peneira. Começa a passar essas macromoléculas, gera inflamação no sangue. A inflamação no sangue quebra a barreira hematolicórica, que é a barreira que protegeria o cérebro. E aí, com essa barreira rompida, passa as toxinas e os germes também para o cérebro. E aí vem a neuroinflamação. E essa neuroinflamação vai gerar alterações de comportamento, estereotipia, seletividade alimentar. É muito interessante quando você começa a focar na questão de reduzir a inflamação sistêmica da criança, que vai repercutir na neurológica, ela passa a aceitar vários alimentos, ela começa a interagir com outras crianças. Ela muda completamente. Quer dizer, meu filho agora, ele parou de andar na ponta do pé, ele parou de bater as mãos, ele está olhando no olho, quer dizer, a expressão fenotípica Sim. consegue ser alterada. Porque uma coisa é o genótipo, é genética. Outra coisa é a expressão desses genes, que é o fenótipo. Sim. E isso, hoje em dia, é considerado na medicina o mais importante. E a gente consegue atuar nisso. Tá? E que intervenções tradicionais, infelizmente, como medicamentos neurolépticos, calmantes, não vão atuar. Há terapias cognitivas também não vão atuar nessa neuroinflamação. Terapia psicológica, nada disso. Não sou contra nenhuma dessas abordagens, muito pelo contrário. Eu acho que elas são fantásticas. Porém, se eu abordar essa neuroinflamação, esses resultados vêm muito mais rápido apoiado nessas terapias. Hoje o debate fica muito preso em questão de genética do autismo, né? Bastante ainda, né? Sim. E como que você tem visto? Eu vi que em países, vamos falar de países mais avançados, como os Estados Unidos mesmo, que antigamente falavam de teoria da conspiração e alguns tipos de alimentos que faziam mal, corantes que faziam mal. E muita gente falava que isso era teoria da conspiração. Recentemente agora, várias matérias, né, do governo americano, do Ministério da Saúde americana, falando, olha, causa mesmo
dá alguns tipos de problemas e a gente está atuando para que isso mude. Você acredita que por muito tempo a indústria alimentícia ela jogou contra tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, prejudicando a saúde das pessoas como um todo, Emanuel? Como é que você tem visto? E hoje, como é que você tem visto essa mudança? Que a gente tem visto várias matérias que as pessoas e grandes, né, países estão indo exatamente nessa linha mais de prevenção, atacando muito mais o industrializado e voltando para uma pegada, vou chamar assim, mais natural, de que alimento natural desembale menos e descasque mais, né? Traduzindo em outras palavras. Perfeito. Eu acho que realmente isso tem que ser abordado, Ricardo, no sentido de que existe muito, hoje na medicina, um determinismo genético, como se você tivesse aprisionado pelos seus genes e que você fosse desenvolver uma doença exclusivamente por conta de carregar aqueles genes, né? Essa teoria genética não explica o aumento assombroso dos casos de autismo e nem mesmo também um aumento de diagnósticos. Como que era o aumento? Se a gente se comparar 20 anos atrás, os casos de autismo, como é que era antes, 20 anos e como é que tá? Eu tenho uma hoje? estatística da década de 70, bem antiga, que era cerca de 1 para 20 mil crianças autistas. É uma criança autista para 20 mil crianças neurotípicas. Neurotípicas. Hoje, a estatística é uma estatística de 3 anos atrás. 1 para cada 26 crianças. Nossa. Sendo que meninos é 1 para cada 11 crianças. E a projeção é que em 2034 seja 1 para 1. Uma criança autista para 1 neurotípica. Então, isso não é só genético. Tem algo a mais. Existe um ambiente que vem piorando muito rápido, que influencia a expressão desses genes também. Sim. Porque o que mais está comprovado hoje na medicina é que nós não somos reféns dos nossos genes. 2% das doenças são genéticas. 98% são epigenética. O que é epigenética? Epi vem do radical sobre. O que está sobre o gene, que comanda o gene. Na verdade, é o que ataca o envoltório do nosso genes, é a epigenética. E isso pode ser silenciado ou expresso conforme o ambiente, conforme eu estou levando a minha vida. Conforme, por exemplo, essa mãe está exposta a tantos tóxicos, a tanto estresse e, consequentemente, isso passa tudo para o cordão umbilical. E aí, uma hora, eu falo que o copo derrama, né? Sim. Ricardo? Sabe? Então, é multifatorial, sabe? Mas um dos principais fatores que, na minha opinião, são responsáveis por esse aumento da incidência, eu atribuiria o fator número 1, mundo tóxico. Excesso de toxinas, exposição a tóxicos. Você diz tóxico, você diz exatamente... Metais tóxicos, que tá no fertilizantes, corantes, alimentos. Tudo que você possa ser estranho ao nosso corpo. Refrigerante. Alimentos industrializados, sim, eles causam inflamação naquele organismo ali, que é imediato. Não necessariamente ele tem algo que vai se acumular cronicamente como um metal tóxico. Por exemplo, o amálgama dentário. Ele carrega, é uma liga metálica de mercúrio com prata. São 2 metais tóxicos dos mais tóxicos que existem no planeta. E fica ali. E aquilo fica... direto no dente. É filmado. Você, quando mastiga, sai um vaporzinho de mercúrio, quando você mastiga, que você inala aquilo. Além de tudo, com a mastigação, você vai aquecendo a superfície do dente e tem um nervo com um vaso ao redor que está em contato com aquela superfície que vai para a corrente sanguínea. Então, as pessoas que têm amálgama dentário, quando fazem um exame chamado mineralograma tecidual, que é um exame de rastreamento, não é um exame definitivo, mas ele mostra lá altos níveis de mercúrio e prata. Aí você vai olhar dentro da boca da pessoa, ela tem o amálgama dentário. Ou retirou sem os cuidados devidos para que fosse limpado isso que não, na retirada não houvesse mais contaminação. Porque você imagina uma broca, né, dentro do dente, sob alta rotação, o vapor de mercúrio que você inala naquele procedimento. Agora, se você protege o nariz, né, colocando oxigênio, um sugador de alta potência, você acaba com esse problema e livra a pessoa daquele amálgama, troca por uma substância segura, como uma resina, por exemplo. Isso é
no momento de colocar e de retirar a substância, ou é utilizado quando o tempo todo? Depois que a pessoa fez, ficou ali, aos poucos ela está consumindo aquele metal aos pesado? poucos ela vai lentamente. Se ela tiver um sistema de detoxificação mais poderoso, se usar vitaminas e minerais, conseguir usar verduras, eu consigo lidar, quem sabe, dependendo da minha carga tóxica de outras. Se o meu fígado não está tão ocupado com outras toxinas, eu consigo, quem sabe, limpando aquilo que eu vou tendo contato. Então, eu posso dizer, são duas intoxicações. Naquele momento, cronicamente, que você está mastigando com aquilo ali na boca, e na retirada. Né? Na retirada é o grande problema se você não tomar os devidos cuidados. Eu recomendo que as pessoas procurem um dentista biológico. Tá. É uma área de atuação na odontologia mais aprofundada, como é, por exemplo, a prática ortomolecular, a visão de olhar mais para as causas da prevenção. Né? Na odontologia se chama odontologia biológica. Entendi. Falando em alimentação, qual você diria que é os top 5 piores alimentos que existe hoje no mundo? Do quinto pro pior. Vamos começar com o número 5. Eu diria que são esses salgadinhos, né? Tá. Processados, cheios de muitos conservantes, glutamato monossódio, que tende a viciar o paladar, que tem um sabor muito bom, né? Sódio puro, né? Certo. Então, esse é o quinto. Aí eu diria que as substâncias os falsamente saudáveis são os adoçantes, né? Tem alguns adoçantes que são tão deletérios que estão associados a Alzheimer, a disfunção grave da flora intestinal, ocupam o receptor do hormônio feminino, funcionam como um hormônio, né? Então, adoçantes, para mim, o quarto lugar. Eu diria que óleos de sementes processados, óleo de canola, milho, girassol, soja e ainda mais aquecidos. O que você usa para substituir banha? O banha de porco, o azeite de oliva, são seguros totalmente, e o óleo de coco, certo, são seguros, tá? Refrigerante, em geral, muito, muito ruim, e gordura hidrogenada. Então essa gordura das bolachas, eu diria que é o número 1. Entendi. Que é uma mistura de trigo, açúcar, leite e gordura hidrogenada. Tudo que tem de ruim. Acho que o pessoal está usando para substituir muito o chocolate, né? Quando subiu de preço, eles estão usando umas fórmulas bem à base de gordura hidrogenada para compensar, né? Tem feito isso bastante. Então, essas sim, elas geram na corrente sanguínea aquelas partículas altamente aterogênicas, que é o LDL pequeno e denso. Realmente é muito inflamatório e ao mesmo tempo gera um grau de obstrução muito significativo. Os industrializados estão associados a um aumento, uma redução da mortalidade, uma redução da vitalidade, né? Aumento da mortalidade. Olha só. Pessoal, estamos chegando aqui na metade do podcast com Emanuel Neto, fundador e médico ali da Clínica Arcos. Quero saber dele depois alguns casos aqui. Vamos falar de história. Já vai pensando em alguns causos aí de antes e depois, Emanuel, de vários tratamentos que você teve. Que enquanto isso eu quero lembrar o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, a seguir o podcast Negócio de Primeira no YouTube, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, para também compartilhar esse episódio para amigos, e também agora o podcast Negócio de Primeira está presente no Spotify. Então você pode ouvi-lo enquanto se desloca ao trabalho, ou quando vai levar o filho para o colégio. Então você pode também acompanhar e assistir o podcast, ouvir, na verdade, né, podcast Negócio de Primeira no Spotify. Manuel, vamos falar de histórias, de causos. Vamos começar com o autismo. De um paciente seu que entrou de determinada maneira e que, depois do seu protocolo, da sua atuação, como que ele esteve ali depois de uns 6 meses? E aí eu quero saber em outras áreas, porque não é só autismo, né? Você trata o ser humano como um todo. Mas vamos começar com o autismo. Uma história que te marcou. Ricardo, são muitas histórias e é extremamente gratificante lidar com crianças, porque eu costumo dizer que as crianças têm uma resposta muito rápida
a terapêutica. Na minha visão, o estresse está envolvido até nas crianças autistas. Porque essas crianças têm altíssimo nível de estresse, até pela própria condição do autismo. Porque é um processo inflamatório crônico grave com neuroinflamação. Você imagina o nível de estresse do corpo tentando reagir e tentar desinflamar esse organismo. Então, essas crianças, elas sentem demais, elas escutam demais, elas sofrem demais. Então, se eu não ajudar nesse processo de desinflamar, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre enxugando gelo. Eu vou estar tratando o comportamento, que é a manifestação dessa agitação psicomotora. Sabe? Ontem mesmo eu estava conversando com uma mãe que me fez ir às lágrimas. Na verdade, que as crianças são as que mais me emocionam. Uhum. Porque perto do adulto, eu costumo dizer que as respostas são 2 a 3 vezes mais rápidas em termos de resposta clínica. E assim, eu como homeopata também que sou, né, uma das técnicas que eu utilizo é a homeopatia. A resposta dos adultos, os adultos têm um grau de energia vital, mas a criança tem maior ainda. Então, é mais pura? Ela tem, vamos falar assim, a energia vital está mais preservada, né? Entendi. Ao longo da vida a gente tende com o envelhecimento a ir perdendo a energia vital. Então essa criança, ela pode até estar com a energia vital desequilibrada, mas ela tem uma energia alta, tá? E quando a gente ajuda essa criança a equilibrar novamente, a gente vê um ser humano desabrochando ali e me faz ir às lágrimas. Pronto, eu posso até falar, porque ela já gravou uns 2 depoimentos para mim ontem. Eu estava à noite, final do expediente, conversando com a Juliana Riato, a mãe do Henrico. E ela me contou como o Henrico... Ontem à noite estava isso. Como o Henrico chegou, como por o exemplo, Henrico lá, chegou, como que ele está hoje? O Henrico chegou sem formar fezes, quer dizer, aquela história do intestino sempre inflamado. Ele não tinha formado, nunca tinha ido no banheiro com um formato nas fezes. Uma criança que era muito agitada na escola, tinha muita dificuldade de socialização. Ele nem tinha amiguinhos meninos, porque em vista da agitação dele, ele ia ficar no meio das meninas. E aí, com o tempo, ele começou a interagir com essas crianças, as crianças começaram a entender a pouca linguagem, porque era uma criança não verbal, que ontem a mãe falou que para mim está formando frases inteiras. Olha que legal. Quanto tempo de tratamento, Emanuel? Só para ele está com 8 meses agora de tratamento. 8 meses. E antes ele tinha feito vários meses de tratamento em outros locais de terapia. Tem coisas que vão melhorar muito rápido. Por exemplo, no 4º dia de tratamento, ele já fez fezes normais. Olha ele só. chegou com 5 anos de idade para mim. Então, ele nunca tinha feito uma vez fezes com formato, sempre diarreia. Olha Pensa. só. E aí no 4º dia ele já ficou com fezes normais e continua assim. Aí alteração de sono, passou a aceitar vários alimentos, só aceitava um tipo de alimento. Hoje ele come um monte de tipos de alimento. Olha só. A interação social, a fala, a velocidade de aprendizado, as notas, tudo melhorou. Tudo melhorou. Por quê? Porque nós olhamos para essa questão da neuroinflamação. Identificamos alimentos que inflamavam, tratamos com medicamentos homeopáticos, desintoxicamos, desinflamamos e vai acontecendo naturalmente. E hoje, Emanuel, tá falando de 8 meses de tratamento, mais 8 meses. Que bacana. E às vezes eu vejo muitas pessoas anos e anos trabalhando com essa questão de autismo. Porque acho que quem tá ouvindo a gente aqui agora, vou até te perguntar essa questão. Talvez a pessoa pense, pô, mas quantas crianças com autismo você já tratou até hoje? Qual o número? De quantidade? Mais de 100? Mais de 200. Mais de 200 crianças. O resultado em cima de quantos % dessas 200? Olha, eu não gosto de dizer cada organismo é de um jeito e assim, parece que a gente está prometendo algum resultado, mas o que eu quero... Melhoria, vamos falar assim, dessas 200? As crianças, elas têm melhorias muito expressivas na qualidade de vida e nos sintomas do autismo, tá? Porque o autismo é uma condição que envolve uma série de sintomas. E
a principal característica do autismo é a dificuldade de socialização e interação com o ambiente. Então, essa é uma questão que chama atenção muito rapidamente. Que é visível. Das 200, que é muito visível. As 200 melhora a socialização. Sempre tem uma melhora de socialização. E quanto mais jovem você começa o tratamento, mais precoce é o resultado. Em adultos, já crianças, adolescentes de 15, 16 anos, eu tenho praticamente já o cérebro totalmente formado. Então, a neuroplasticidade hoje sabe que até no adulto acontece. Só que na criança esse evento é muito mais abundante. Então, quanto mais cedo se intervir numa criança autista, eu falo que tempo é cérebro. Sim. E a neuroinflamação, ela causa morte neuronal, sim, está comprovado. A ativação microglial crônica causa morte neuronal, morte celular, que é o que foi demonstrado nesse estudo em 100% das crianças. E isso precisa ser falado, precisa ser tratado, precisa ser enxergado. E não é simplesmente usar substâncias anti-inflamatórias. Não, é ir na causa das inflamações. Nas causas, porque nunca é uma só. Entendi. Eu até comecei minha pergunta, mas não terminei. Então você tem ali dos mais de 200 crianças, na parte de socialização praticamente todas melhorando, entre outras melhorias. E as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube agora, as pessoas pensam, o tratamento dele é caro. O tratamento dele é difícil, inacessível para mim. Mas hoje, como você trabalha? Porque eu imagino que alguma dessas mães ficam às vezes 2, 3 ou mais anos buscando tratamentos e às vezes sem resultado e nunca coloca esse custo na ponta do lápis. Desde deslocamento até tempo, até muitos acabam tendo que se dedicar mais tempo com o filho, né? Emprego, gastos mesmo com outras demandas. Em termos de valores, se elas optasse por um tratamento, vou falar substituir isso, mas optasse por um tratamento, um protocolo desse que se trabalha com autismo, a conta fecharia para ela? Deixa eu dizer de outra forma, assim, para o pessoal que nos ouve. Olha, respondendo a sua pergunta, eu já tive vários diretores de escola que quiseram me visitar lá, porque queriam saber o que eu estava fazendo com o aluno tal, que agora ele estava quietinho, calminho, prestando atenção na aula. E é uma grande dor dos donos de escola, porque existe não sei se vocês sabem, mas tem uma lei que garante que o autista tem um atendimento diferenciado e que praticamente quer obrigar a escola a colocar um assistente para cada autista. Então você imagina numa crescente que está acontecendo da incidência de autismo, que antes era algo raro e hoje é extremamente comum. Vamos falar assim, hoje eu vejo a média que os diretores me falam, nas escolas é cerca de 10% das crianças numa sala de aula. De 50 alunos, geralmente tem 5 crianças que têm algum grau ou de um TDAH grave ou de autismo. Tá? Então, os próprios diretores vêm me visitar, né? E assim, hoje há uma tendência muito grande na medicina a se indicar as terapias, tá? A terapia como ABA, que é evidência A, psicologia, TO, né? E cada vez mais horas, fazendo com que o pai e a mãe fiquem num ciclo de dependência mesmo, né? De levar, buscar, um custo muito alto conseguir tratar uma criança assim. O governo hoje já tem programas que custeiam essas terapias, tá? E agora a criança sai da escola e vive em terapia. Ela estuda meio período e todo o outro meio período, pelo menos inteiro, até a noite, ela é em terapias, tá? E algumas delas... o custo dessas terapias, muitas vezes os pais querem escolher determinados profissionais e pagar particular, não aquele que o convênio indica, chega a ser o triplo do valor de um tratamento que é feito na clínica, por exemplo, né? E que muitas vezes oferece um resultado mais rápido de curto prazo,
eu não posso aqui prometer nada, como eu te disse. Mas com são os depoimentos, né? Com base nos depoimentos. Nos resultados e com foco em olhar para as causas, né, Ricardo? Pedir exames mais aprofundados, olhar para a metabolômica, como é o funcionamento das enzimas mitocondriais. Porque existe um grande percentual de crianças autistas que tem um grau de disfunção mitocondrial, que é o órgãozinho dentro de todas as células que produz energia, sabe? Um outro percentual tem convulsão, crises convulsivas, e o outro 100% tem neuroinflamação. Então, nada disso é abarcado por uma abordagem tradicional. E, inclusive, nenhuma dessas terapias também. O meu grande sonho é que esse método de tratamento que eu acabei desenvolvendo, baseados nos meus estudos e na aplicação dos estudos, que isso chegue a ser universal, a projetos sociais gigantes e que isso domine o Brasil. Esse é o meu grande sonho. A mentoria que você faz para médicos é nessa linha, então, ensinando eles o seu método, o seu protocolo? Sim, eu tenho 2 mentorias e uma delas é voltada para o tratamento funcional holonômico, a visão funcional holonômica no autismo. Que é holonômico, para o pessoal entender melhor? Holonômico é um nome dessa abordagem que entende que o ser humano ele é influenciado pelo todo, pelo ambiente, e o próprio ser humano influencia o ambiente, e e que o ser humano é complexo e multifatorial nas causas de adoecimento. E também a visão hierárquica da saúde, que tem pilares que são mais importantes que outros na saúde. Então, na minha mentoria eu ensino que você deve começar por aqui, depois passar para cá, depois para cá, para cá. É isso. Certo. E, Emanuel, outro caso, você falou de autismo. Você recebe muitos pacientes hoje que estão em estado terminal. Deixa para te procurar, acredito que acontece isso muito já em estágio final, onde deveria ter o ideal, né, era ter tratado lá atrás. Mas muita gente acaba te conhecendo e buscando mais nessa fase terminal. Você teve algum caso também que a pessoa melhorou depois de mudar algum hábito, que conseguiu reverter? Lógico que não dá para prometer nada, mas você teve também situações que isso aconteceu e que o protocolo conseguiu fazer uma virada na vida da pessoa, na saúde da pessoa? Ricardo, o que eu vejo muito são pessoas sofrendo com esgotamento, por exemplo, burnout. Tá. Você pode dar vários nomes para essa síndrome, que é uma das síndromes mais mal diagnosticadas no planeta. Você acha que o estresse hoje é o cigarro do... Não tenho dúvida. Eu acho que é maior do que o cigarro. O que ele impacta na mortalidade é maior do que o cigarro. Olha. E o esgotamento, o burnout, a síndrome da fadiga crônica, é a doença do século e mais mal diagnosticada. Que tem várias causas e tem tratamento para isso. E as pessoas, elas não estão sendo nem diagnosticadas com isso. Elas acordam com cansaço, estão desanimadas, estão sem foco, sem concentração, tem queda de energia após o almoço, tem queda entre 16 e 19 horas. Se vão na academia, ficam doídas 3, 4, 5 dias. Se vão seguidamente, 3 dias seguidos na academia, fica doente já com garganta, sinusite. Por quê? Porque ela está tão sem energia que as microlesões da academia, do levantar o peso lá, causam uma inflamação e eu precisaria de ter energia para desinflamar essas microlesões dos músculos. Uma energia que eu não tenho, que eu não estou tendo nem para produzir hormônio, não estou tendo para produzir neurotransmissores. Então essas pessoas esgotadas, elas são taxadas de depressivas ou são taxadas de preguiçosas. Aí a pessoa chega para mim, por exemplo, com uma fibromialgia, que é a dor no corpo inteiro, associada à depressão e fadiga crônica. São 3 doenças em 1. E aí falam para ela assim, essa é uma doença que não existe. Vários pacientes já viraram para mim e falaram assim que isso que você tem, o parceiro não consegue, às vezes não consegue entender, não é diagnosticada. Por exemplo, a fibromialgia, hoje existe um exame que você faz por imagem de uma câmera termográfica que vê pela diferença de temperatura na superfície do corpo, que hoje aceita até em medicina legal, chama termografia. Olha aí. Tá? Então existe uma tetra de 4... A pessoa está com dor no corpo inteiro. Vai mostrar que ela está com um manto aqui de inflamação, tudo vermelho aqui na parte de cima, e tem uma isquemia no intestino,
tem um sono não regulador e tem uma hiperatividade adrenérgica nas extremidades. A ponta dos dedos nem aparece no exame, de tanto que tem vasoconstricção, quer dizer, Entendi. adrenalina na periferia. Isso. Então, essa tétrade, ela é patognomônica só tem isso na medicina que pode causar a fibromialgia. E aí, bate-se o martelo, até para medicina legal, esse exame ele é aceito. A gente falou de bastante casos aqui de doença, etc. Tem algum caso clínico, alguma história, algum contexto que te desafia intelectualmente? Do ponto de vista de desafio mesmo, assim, tanto de você ler, estudar algo e achar interessante e verificar, cara, isso aqui é algo que eu gostaria de me aprofundar mais, ou de algum paciente seu que te desafia para você tentar entender, enfim. Que te desafia intelectualmente de uma maneira geral, ou não? Olha, o que me desafia é tentar entender o núcleo do sofrimento de uma pessoa ainda. Uhum. Porque como homeopata, a gente tem que buscar... nossa maior limitação são nossos pensamentos, nossa mente. É o que a história na cabeça está passando aqui dentro da gente, na nossa cabeça. A gente vive aprisionado numa realidade, um quadrado. Entender, se colocar no lugar da pessoa, entender qual é o sofrimento, isso exige muita dedicação, muita empatia e uma relação médico-paciente muito forte, além de um conhecimento muito grande sobre os medicamentos homeopáticos que podem equilibrar e tirar esse sofrimento da pessoa. Então eu costumo dizer que a homeopatia é uma especialidade muito difícil, é a que me desafia intelectualmente até hoje, mesmo tendo o título de homeopata. Por quê? Porque muitas vezes nem a pessoa sabe o motivo maior do sofrimento dela. Verdade. Então você vai construindo isso junto com ela e a partir do momento que você consegue entender esse núcleo do sofrimento, você liberta ela de problemas inimagináveis. Pensamentos, medos, ansiedades, aí reflete totalmente na qualidade do sono, na digestão, na produção dos hormônios, porque mente e corpo estão ligados, isso é uma certeza absoluta que eu tenho. Legal. E o que mais te move hoje é tratar pacientes ou formar uma nova geração de médicos que você vem mentorando que vai conseguir replicar o seu conhecimento para mais gente? Realmente você tem toda a razão que é uma grande paixão, eu não consigo deixar de atender os pacientes. Mas realmente, cada médico que eu consigo formar é uma legião de pacientes que vão ser beneficiados ao longo da vida. Talvez seja o meu verdadeiro e grande legado. São os livros que eu vier a publicar, os cursos que eu deixar gravados e todos os médicos formados que dali para frente vão se beneficiar desse acesso que eu tive através dos meus estudos e da minha observação clínica na prática. Porque as pessoas esquecem que observação clínica é ciência. Uhum. Não é só um estudo com 10 mil pacientes, com um caso randomizado, controlado, do placebo. Sim. Se eu pratico algo e eu vejo um resultado no curto prazo e é replicável, isso também é ciência. Com certeza. Então, eu consegui, vamos falar assim, eu costumo dizer para os médicos que eu ensino que eu vivo em êxtase na minha prática profissional. Sim. E eu gostaria de que eles também tivessem essa experiência de ter esse retorno do resultado dos pacientes, sabe? Porque Sim. isso é o que move a gente faz medicina para ajudar as pessoas e transformar a vida delas e no final das contas é tudo sobre isso. Quando você vê o resultado, a coisa fica bem mais fácil de fluir, você se sente bem mais satisfeito também, né? Sem dúvida. Manuel, estamos chegando aqui no final já do podcast, passa uma hora rapidinho batendo papo, né? Antes de fazer a última pergunta, quero convidar as pessoas que assistiram essa aula sobre saúde integrativa, saúde holonômica. Aqui que o Emanuel passou pra gente. A curtir o episódio, vale o seu like, a compartilhar esse episódio com seus amigos, a se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal no YouTube e agora também no Spotify, e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Manuel, para quem está assistindo a gente, mas não está doente, né, aparentemente está com a saúde boa, qual que seria o principal sinal de alerta que ele teria que observar, mesmo que na visão dele a minha saúde está 100% bem, está bacana? Não falando de doença agora, mas falando de sinais de alerta para alguém que se considera saudável. Muito bom, gostei. Eu vejo que o sinal de alerta mais importante é um sono não reparador. Por exemplo,
você acordar de manhã e não ter descansado completamente. Mesmo que no final de semana você durma 14 horas, 12 horas seguidas. Então 90% do pessoal que está ouvindo aqui, a gente agora tem que começar a já cuidar mais da saúde, então. Sim. Outro muito importante é alterações pequenas na memória. Tá. Sabe aquela coisa que você está falando e você não consegue achar a palavra, aquela coisa que você esqueceu que é importante. Entendi. Não, e você sai de um cômodo para o outro e o que foi fazer? Não. Quando você foi de um cômodo para o outro, alguma aba de preocupação abriu e você deixou de pensar naquele objetivo. Certo. Isso não quer dizer falha de memória. Tá. Então, mas assim, problemas, palavras que estão faltando, nomes de pessoas próximas e a falta de energia. A energia, eu costumo dizer que é o principal parâmetro de saúde de uma pessoa. Quando você começa a perder energia, a porta está aberta para praticamente todas as doenças crônicas. E hoje tem muito, né, Manuel? O pessoal jovem, inclusive, né? Bastante jovem que eu digo 20, 25 anos, hoje sofrendo com isso e... Muito. Eu pego adolescentes, né? Porque o sofrimento, ele não tem idade, né? Então, você quer ver se uma pessoa está esgotada? Só de olhar no rosto dela, você olha aqui, ela tem um olho aqui embaixo escuro e fundo. Entendi. Por quê? Porque aqui essa região abaixo do olho é a zona da adrenal. Na representação lá da medicina chinesa do nosso rosto. Tem pulmão, intestino, tudo representado no rosto. Mas aqui, ó, a pálpebra inferior são as adrenais, que produz o hormônio que dá energia e tira a inflamação do corpo. E que não deixa você ficar esgotado. Quando você começa a ter flacidez, olho fundo, escuro aqui, você pode ver assim, opa, abrir um sinal de alerta. Legal. Manuel, chegamos ao fim. Vou deixar para você apresentar as pessoas que ouviram e queira procurar a Clínica Arcos, Instagram e o tipo de... A gente falou de algumas abordagens, mas não sei se a gente esqueceu de alguma. Os tratamentos que você faz de maneira mais completa para a clínica, para os seus pacientes. Deixar você livre agora para apresentar. Bom, primeiro foi um grande prazer estar aqui, poder democratizar um pouco o acesso à informação. Meu Instagram é dr_Emanuel Neto, com 2 M's de Maria. E lá no meu Instagram eu costumo falar muito sobre dicas práticas, checklist, como se você comentar lá nos meus posts, você vai receber no seu privado checklists para saber como você está com a sua saúde, né? Então, é um serviço que eu costumo fazer gratuitamente aí, como também vir aqui. E hoje eu vivo realmente muito satisfeito com a minha prática. Eu já fui um médico que tinha insatisfação profissional há muitos anos atrás, porque justamente eu entendia, parece que faltava algo. Eu não conseguia ajudar essas pessoas. E essa visão que eu tenho hoje, Ricardo, é muito importante que fique claro isso. Não é sobre dar hormônios para as pessoas e dar suplementos, encher a pessoa de vitaminas e minerais. Isso, para mim, é tratar também a consequência do problema. Eu posso maquiar sintomas só com hormônio e vitaminas, que não é o ideal. Agora, se eu consigo limpar esse aquário, desintoxicar, desinflamar, ajudar essa pessoa no modelo mental dela, ajudar a parar de sofrer, isso muda completamente o jogo dali para frente. Então, o meu público geralmente são as pessoas inconformadas. São aquelas pessoas que falam assim, não é normal estar assim. Não é normal eu ter perda de rendimento, perda de performance. Quando eu começo a ter perda de performance, isso está associado a um risco futuro de ter outras doenças. As pessoas mais inteligentes já perceberam isso. Então, o meu lema é, não é normal. Não se conforme com as quedas naturais da idade. A grande maioria das questões não tem que cair com a idade. Você precisa manter e continuar brilhando até o último dia, igual essa luz aqui. Vai brilhar até o último dia. De repente, apaga. Esse é o ideal da gente viver. Tá? Então, é um legado que eu quero deixar, que a gente pode e deve ter qualidade de vida, e existem opções de tratamento quando eu já estou perdendo qualidade de vida. E se eu buscar ajuda nessa fase, aí tudo melhora, porque aí meu rendimento no trabalho, meu foco, minha concentração, meu rendimento intelectual. Os empresários costumam dizer que depois de começar o tratamento estão ganhando muito mais dinheiro. Por que será? Mais energia, mais ânimo. Então, eu deixo aqui esse recado para os inconformados
que realmente continuem inconformados, busquem soluções, e eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Em breve vamos ter uma legião de médicos pensando parecido comigo aí, de acordo com a continuidade dos meus ensinos. Com certeza. Doutor Emanuel, quero agradecer a sua presença aqui no podcast Negócio de Primeira. Obrigado pela clareza, pela responsabilidade com que você trata esse tema, essa saúde complementar. Saúde não é luxo, saúde é base. E a gente encerra por aqui mais um podcast Negócios de Primeira e até o nosso próximo episódio.